Oi pessoal, Glant aqui. Eu vou dar o C-Trap aqui de hoje nos Estados Unidos, dia 23 de março. Bom, o Trump ainda está no meio da entrevista dele agora, acabando de responder as perguntas dos repórteres, e houve agora uma quebra de paradigma, uma mudança de paradigma enorme. Vocês viram que eu mandei o texto de manhã, eu recebi o texto do meu irmão aí, que é piloto de teste, era piloto de teste aeronáutico, agora é da ANAC, e ele mandou esse texto aí muito bacana, dizendo que as consequências, né, as análises das consequências de fechar a economia eram muito maiores do que o vírus podia fazer, né? Mesmo no pior dos casos. E, e logo de manhã, quando eu vi o trabalho, eu vi a entrevista do Larry Kudlow, né? Que é o Financial Advisor do presidente Trump. E ele falou que jantou com ele ontem, eles conversaram sobre isso, que tem que mudar o paradigma, a gente não pode fechar a economia inteira, porque senão o caos social vai estabelecer e aí a cura vai ser muito mais danosa do que a própria disease, né, a doença. E, e parece incrível, realmente o que estava no texto e a entrevista do Larry Kudlow foi exatamente o que o Trump está falando em toda a entrevista coletiva dele agora. Ele vai abrir o país. Ele vai abrir o país, vai mandar todo mundo voltar, todos os business abrirem. Já já soltou, fez a coordenação com a Bayer, com a Pfizer, a Pfizer, a Bayer, inclusive com o governo brasileiro aí nos remédios para malária. Para amanhã, todos os hospitais dos Estados Unidos vão estar administrando o remédio da malária com o Zipec, que teve aí nas pesquisas 100% de recuperação em 72 horas dos pacientes com coronavírus. É um milagre mesmo, né? Existe, tem a possibilidade dos efeitos colaterais, mas a FDA estudou esse fim de semana inteiro as consequências que poderiam ter, quais os tipos de dosagem, os cuidados com as dosagens, e eles aprovaram e vão fazer. Ele falou, olha, não sei se, com as palavras do presidente do Trump, eu não sei se essa é a linha de ação correta. Talvez tenha aí efeitos colaterais que a gente não sabe, que o sample que a gente teve foi pequeno, né? Não é de milhões de pessoas, mas a gente não pode ficar sentado sem fazer nada. O país tem que voltar a andar, porque senão todo mundo sem emprego, e aí vai ter insegurança, vai ter o caos social, a gente não pode correr esse risco. Então vai todo mundo voltar. Eu já avisei os governadores todos que vão voltar. Os governadores têm, na verdade, autonomia de impor algumas restrições locais, dependendo do número de casos por cidade, né? Ou localidade, regiões. Mas o governo vai realmente amanhã mudar completamente a linha de ação ao combate dessa epidemia, dessa pandemia, exatamente igual ao texto que eu repassei pela manhã, exatamente com a entrevista do Larry Kudlow e o artigo do Larry Kudlow que saiu também no MNSBC de manhã. E eu acho que é uma quebra de paradigma. Se a coisa virar mesmo e acontecer isso aí, a semana que vem a gente já pode ter outros números aí nos gráficos, dos números. E aí, claro que a vida nunca mais vai voltar ao normal, né? Talvez não volte em 3 meses, 6 meses, mas os business podendo abrir, a gente funciona normalmente, os hospitais atenderem a demanda, conseguir atender a demanda necessária, os hotéis abrirem, os bares abrirem, os shows abrirem, a indústria aeronáutica, automobilística, todas as indústrias de serviço abrirem, de reabrirem, o pessoal voltar ao emprego, a gente combater isso aí de frente, o pessoal com dinheiro no bolso, com saúde e cuidando dos nossos velhos. Eu acho que é uma decisão muito difícil, muito corajosa dele. Realmente é um gambling muito grande, né? Ele tá jogando todas as fichas nisso aí e Deus queira que dê certo, cara. Eu realmente um momento ímpar aqui assistir a entrevista dele, vendo ele falar tudo isso. Então, como os jornais aí não reportaram ainda, nada foi falado na imprensa brasileira e que o que for falado aí com certeza vai ser filtrado negativamente, né? E com viés político, né? Vocês sabem disso, né? Eu estou falando de primeira mão aqui. Eu estou assistindo a entrevista agora. Ele está acabando de responder os repórteres e, inclusive, elogiou pessoalmente o presidente Bolsonaro pela ajuda que ele deu sobre as informações desse remédio da malária, dos casos de malária. Parece que a Fiocruz, eu não sei qual, ele não falou. Ele falou que os institutos de pesquisa do Brasil que ajudaram muito em dar informação, porque a malária tem muito na região norte do Brasil, né? Então eles deram essas informações para ajudar eles a fazer as pesquisas aqui e tomar a decisão, puxar o gatilho e falar, não, vamos administrar esse remédio
e aí vamos ver o que vai dar. Então todo mundo rezando, cara, todo mundo rezando nos próximos dias, rezando mesmo para que funcione, esse remédio funcione em todos os pacientes nos Estados Unidos, na América Latina, no mundo inteiro, e que a gente consiga sair dessa, cara, mudar o paradigma e combater isso aí de frente e não covardemente como nos trancando em nossas casas e esperando as pessoas morrerem aos poucos e nem a funeral ir. Isso não é vida. Se é um combate, se é uma guerra, eu quero morrer de pé, olhando no olho do meu inimigo, entendeu? Então, essas são as palavras do presidente Trump, da cúpula aqui, do vice-presidente, do almirante intendente, que é chefe da distribuição e logística de todo o material hospitalar e das fábricas que vão construir tudo isso aqui, as fábricas que estão, até a Tesla, né, está modificando a linha de produção para construir respiradores, e eles vão combater isso aí como se combateu na Segunda Guerra Mundial, de pé e olho no olho do inimigo. É muito bonito de ver. Vamos lá, gente. Um abraço, tenha um bom dia. Essa foi a melhor notícia da semana, das últimas semanas, ou talvez do mês. Vamos ter muita esperança para amanhã, se Deus quiser. Um abraço, todo mundo. Tchau.